Oi pessoal, nessa aulinha vou ensinar a fazer esse topo de bolo, que é uma menininha abraçada com um gatinho, mas você pode usar a sua criatividade, fazer com cachorrinho ou com o animal que você preferir, pode ser até com personagens infantis. Essa bonequinha ficou com cerca de 12 centímetros, eu esqueci de tirar a medida e mostrar no vídeo, mas eu acredito que tenha sido mais ou menos esse tamanho que ela ficou, 12 a 14 centímetros em média. Você pode também alterar o tamanho da bonequinha, mudando o tamanho da bola e a quantidade de massa. Então, se você gostou dessa ideia aqui, dessa aulinha, dê o seu curtir e deixa aí nos comentários o que você achou. Um grande beijo. Tchau, tchau. Bom, para fazer a cabecinha da bebê, eu usei a bola número 40. Para fazer a cabeça do gato, eu vou usar a bola número 35. Para fazer o corpinho da bebê, eu vou usar a bola número 30, tá? Então, a cabeça é bola 40, corpo 30. E o gato, a cabeça é menor, que é a bola 35. E eu não vou usar a bola para fazer o corpinho, eu vou usar só a massinha, tá? Para fazer o corpinho, eu vou usar aqui a massa rosa. E eu tô colocando 1,5 vezes, mais ou menos, de massa referente ao tamanho da bola, tá? Eu tô medindo aqui cerca de 37, 40 gramas, pode ser, tá? Tô usando aqui 37 gramas pra encapar a bolinha. Pra encapar a bolinha é o mesmo processo de encapar a cabeça, né? A diferença é que eu não vou marcar a região dos olhos. Então, sova sempre bem para tirar as rachaduras. Então, a diferença aqui, ó, em que eu vou deixar ele no formato de coxinha. Vou tirar aqui o excesso. Vou alisar na mesa. E vou só marcar aqui, ó, pra fazer o bumbum. Então, essa região aqui, ó, eu marco e vai ficar aqui, vai ficar o bumbumzinho dele, tá? E aí, você pode marcar aqui as dobrinhas. Pode marcar aqui também a dobrinha da barriga. Marquei meio errado. E não precisa fazer o pescocinho aqui, porque o pescocinho já vai estar na cabeça. Tô usando cerca de 66 gramas de massa pêssego, ou a massa cor de pele que você desejar. Também 1,5 vezes, mais ou menos, o tamanho da bola. Já dei uma sovada, alisei, deixei a parte rachada aqui, onde vai inserir a bola, né? E essa parte bem lisinha, tá bom? Pra não ficar com rachadura. Então, eu vou inserir a bola bem no meio da massa. Coloca bem no meinho mesmo. Aperta. A minha massa tá bem firme, eu gosto de usar a massa mais firme, tá? E aí, você vai girando, ó, pra que fique uniforme essa região aqui, tá? Senão vai ficar torta. Agora, eu vou empurrando a massa com a lateral da minha mão até a parte de cima da bola. Chegando nessa região, eu vou puxar a massa pro meio da bola, deixando bem apertadinho para não entrar ar. Agora que eu empurrei toda a massa para essa região, eu vou voltar a puxar o excesso da massa para cima.
sempre segurando aqui no centro, ó, para que não abra e não entre ar. Eu vou puxando e vou aproveitando para marcar já aqui, ó, o meinho. Essa região onde fica a bola, que vai ser onde a gente vai marcar a parte do olho e do pescoço, tá bom? Puxei a massa pra cá. Agora eu venho aqui com a lateral da mão, ó, e vou empurrando a massa até o final da bola. Vai ficar desse jeito. Aqui nessa região, você escolhe qual região que tá mais bonitinha, que tá sem rachadura, pra formar a parte da frente do rosto. Então, eu vou formar aqui. Então, aqui, ó, eu vou ter um cuidado especial, vou marcar aqui já a região do olho. E essa parte aqui, ó, eu vou dar umas beliscadinhas e juntar pra fechar e tirar o excesso. Aqui eu vou empurrar um pouquinho mais. Se tiver ar, umas bolinhas de ar, você vai apertando que ela vai indo pra trás. E se tiver muito grande as bolinhas, você puxa pra cá e faz um furinho. O meu não formou, mas se formar eu vou mostrar. Aproveita pra alisar aqui, ó, as marquinhas de dedo. E vamos tirar aqui o excesso. Se você quiser mais bochechudo, deixa mais. Se você quiser menos bochechudo, deixa menos. Essa parte aqui agora, ó, aqui formou uma bolinha de ar, tá? Eu posso vir aqui fazer um furo e tirar. Agora essa parte da frente eu vou dar uma alisada. Ficou assim. Essa rachadurinha aqui depois eu tiro, não tem problema. Agora eu vou marcar novamente aqui a região dos olhos. E eu vou agora retirar aqui uma parte para fazer o pescoço, tá? Então eu vou vir aqui mais ou menos na metade dessa região, um pouquinho abaixo da metade. Então eu venho aqui, ó, com o dedo. Não precisa usar ferramenta, tá? Só no dedo mesmo. Ó. E vai marcando desse jeito, aos poucos, tá? Não faz de uma vez, porque pode estragar. Então, vai marcando, vai empurrando para formar o pescoço aqui embaixo. Agora, esse excesso, eu vou puxando desse jeito aqui, ó. Vou afinando. Esse excesso aqui eu corto. O pescoço do bebê é bem pequeno, mas eu vou cortando aos poucos, para eu não cortar demais, tá? É sempre bom ir fazendo aos poucos. Deixa bem retinho essa parte aqui do pescoço, para quando a gente colocar lá no corpinho não ficar torto. E agora eu vou ajeitar aqui a minha bochechinha. Eu vou arredondando aqui, ó. Eu vou alisando, puxando a massa aqui pra cima, ó, pra alisar bem. E aí eu vou ajeitando, porque às vezes fica um lado mais gordinho que o outro, então aqui nessa hora eu vou acertando, ó. Pra não ficar um lado torto, tá? Então vai ajeitando direitinho. Agora aqui no meio, ó, vou marcar o meio, bem o meinho mesmo, pra fazer o nariz. Então eu vou dar uma leve empurradinha aqui, ó. Vou vir aqui na lateral, ó, e vai formar mais ou menos um quadradinho aqui no meio. Então eu vou ajustando ele. Vou arredondando a bochechinha.
E aqui, ó, eu vou empurrando essa massinha, ó, pra cima, ó, com o dedo. Ó. Quanto mais você empurrar, mais arrebitadinho fica. Aqui eu vou ajeitar. Ó, a minha massa, ela ficou com algumas rachaduras aqui, porque eu fiz um pouco às pressas e filmando assim é meio complicado, né? Então, eu vou vir aqui, e é bom que tenha acontecido, porque aí eu mostro como fazer pra reparar esse problema, né? Então, eu vou pegar aqui a água e o pincel modelador, ou você pode usar o cabinho assim da esteca mesmo, liso, né? Ou o cabo de um pincel também. E ó, eu molho aqui e vou alisando. A minha massa, ela tá bem sequinha, bem firme, depois que ela... Essa parte aqui, como ela já tá meio sequinha, não vou conseguir consertar agora. Vou deixar secar. E aí, se for necessário, eu coloco um pouquinho de massa pra fazer enxerto, tá? Aqui também, ó, costuma dar uma rachadinha. Então, você pode vir aqui com o pincel modelador molhado e dar uma alisadinha, tá? Eu gosto de deixar essa região bem marcada, porque depois que seca, ela encolhe a massa e aí ela acaba ficando assim, ela não fica tão marcadinha, né? Então eu gosto dela bem marcada. Aí fica a seu critério, cada um faz de um jeito, nunca vai ficar um igual ao outro, tá? O seu nunca vai ficar igual ao meu. Então, deixa o pescoço bem retinho, tirar um pouquinho mais. E aí, se você quiser, você pode dar duas marquinhas aqui, ó, que é dar a impressão de que ela tá sorrindo mesmo com a chupeta, pra secar essa cabeça de um dia pro outro, pra poder fazer os olhos. Então, eu vou colocar aqui um palito, empurra até o isopor, e eu vou deixar secar espetadinho no isopor, de um dia pro outro, tá bom? Pra fazer a cabeça do gatinho, eu vou usar a bola número 30 e cerca de 25 gramas de massa branca, ou uma vez e um pouquinho, uma vez e meia mais ou menos, o tamanho da bolinha, tá? O processo de modelagem é a mesma que a da cabeça do bebê, a diferença é que eu não vou marcar muito a região dos olhos, tá? Então, você pode seguir o mesmo processo de modelagem até a área o momento que eu vou mostrar aqui, que vai mudar. Como a bolinha é menor, é mais fácil de modelar. E a minha massa tá mais molinha, então tá mais fácil. Então, chegando aqui, eu tiro aqui o excesso, né? Vou tirar o excesso, com cuidado para ficar certinho. Vou alisar. E agora eu vou dar uma afinadinha aqui, ó. E vou dar só uma marcadinha aqui de leve.
região dos olhos. No caso desse gatinho aqui que eu tô fazendo, ele tem o olhinho amarelo. Vou colocar aqui um palito aqui atrás pra me ajudar. E eu vou fazer os olhinhos dele com miçangas, esses vitrilhos aqui que são maiorzinhos. Se você não tiver ou não quiser comprar, você pode fazer 2 bolinhas e esperar ficar durinho e depois você põe aqui. Você faz a bolinha antes, né, de fazer a cabeça, deixa ficar durinho e depois você coloca. Ou você vem e faz uma marquinha aqui com o cabo do pincel e depois você põe tinta ou a própria massa, tá? Eu vou usar aqui esse vitrilho. Eu compro em pacote e depois eu coloco dentro dessas embalagens de tic-tac. Como eu sempre compro tic-tac, então eu tenho bastante dessas embalagens. E é uma dica legal. E aí, só você vir aqui e abrir, ó, e retirar as bolinhas. Fica bem legal. E você pode pôr um adesivo aqui, que eu não coloco, mas você pode colocar um adesivo escrito ou aqui em cima. Como é transparente, nem precisa, né? Então, eu venho aqui com o palito e eu vou colocar aqui os olhinhos na parte onde não tem o isopor, tá? Logo onde acaba aqui o isopor, eu coloco as bolinhas, com cuidado para ficarem na mesma altura. E você pode usar esse mesmo processo para fazer os olhinhos do bebê, se você não quiser pintar. Você pode usar o vitrilho ou pérolas, tem umas pérolas maiores, né? Ou a bolinha de massa mesmo. Também é uma opção. E aí eu ajusto aqui a massinha ao redor do olhinho. E eu vou esperar secar de um dia pro outro, junto com a cabecinha e o corpinho da bebê. O corpinho do gatinho eu faço só no dia seguinte. Eu vou usar 2 bolinhas de 0,7 para fazer as orelhinhas. Então, eu vou fazer uma coxinha. Vou dar uma leve achatada. Vou fazer um triângulozinho para fazer a orelha. E eu venho aqui com o pincel modelador e marco o centro da orelha. E agora eu vou colar na cabecinha do gatinho. Tô deixando mais ou menos a distância de um dedo, tá? Do olho pra orelhinha. E eu tô colocando bem na direção do olhinho. Pode até colocar um pouco mais pra trás. E aqui eu vou alisar a massa.
fazer o narizinho, eu vou pegar uma bolinha bem pequenininha e vou fazer um triângulo. E vou colar aqui pra fazer o narizinho. Eu vou cortar os fiozinhos de nylon branco para fazer o bigodinho do gato. Eu vou cortar em tamanhos diferentes, mas eu tô cortando aqui com cerca de 2 centímetros, tá? Mas pode ser uns um pouco maiores e uns um pouco menores. Eu vou cortar 3 para cada lado. E eu venho aqui com o palito, vou fazer 3 furinhos. Eu vou fazer assim, ó, em formato de um triângulo deitado. E vou inserir, vou colocar aqui um pouquinho de cola. Para fazer as perninhas da bonequinha, eu vou usar 2 bolas de 8 gramas cada, ou cerca de 2,5 centímetros. E eu vou fazer um rolinho com um lado mais gordinho, desse jeito. Vou dar uma achatadinha na ponta. E vai ficar assim. Faço as duas do mesmo tamanho. E vou colar aqui na perninha da boneca. Eu vou passar um pouco de cola. E eu vou colocar ele com essa parte mais gordinha pra trás, que vai ser o bumbum. A parte mais retinha vai ficar pra frente. Então, eu vou passar a cola aqui na lateral. Vou colar as perninhas aqui na lateral. E vou colocar aqui na mesa para acertar. Se você quiser alisar a massa aqui na lateral, você pode alisar. Deixa secar em cima de uma plaquinha de EVA, que é uma plaquinha assim de uma cartolina de borracha, né? Deixa secar pra ficar firme as perninhas, e aí só no dia seguinte que a gente vai montar o resto do corpinho da bonequinha, tá? Com o gatinho e com a cabecinha aqui. Então vamos aguardar 24 horas. Pra
fazer os olhinhos, eu vou usar a massa branca. Eu peguei aqui cerca de 7 milímetros, uma bolinha de 7 milímetros. Eu vou fazer mais ou menos uma gotinha, assim, bem gordinha. E vou achatar. Vou colocar aqui no olhinho, não vou passar cola, porque se eu errar fica mais fácil de tirar. Eu vou apenas pressionando e alisando a massa. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí você vai ajustando as duas para ficarem iguais, tá? Se ficar um pouquinho diferente não tem problema, mas deixa mais próxima uma da outra possível, assim, mais parecida uma da outra. Alisa bem para tirar as marquinhas de digital. O ideal é que a massa não esteja muito mole, tá? Essa massa branca. E a cabeça eu deixei secar de um dia pro outro, para fazer esse processo. Eu vou deixar secar de um dia pro outro para poder pintar. Agora eu vou pintar o olhinho da bebê. Eu vou usar a tinta acrílica brilhante marrom. Esse meu marrom aqui é um marrom misturado com amarelo para ficar um marrom mais claro. E eu vou usar o pincel zero para fazer a pintura. Se você tiver dificuldade de usar a tinta, você pode usar a canetinha permanente ou a canetinha em gel. Você usa o que você tiver mais facilidade, tá bom? Mas é bom você ir treinando com a tinta acrílica também. Como o olhinho foi feito com a massa branca e não com a tinta branca, se você errar, fica mais fácil de você tirar. Você vem com o algodão molhado e já arruma. Então deixa secar bem esse olho de um dia pro outro antes de você fazer a pintura, porque se você errar você consegue limpar. Se você pintar com o olho molhado, não vai dar certo, porque se você errar vai estragar, tá? Ó, por exemplo, eu errei já. Eu não quero que esse olho fique assim, eu quero que fique igual ao outro. Então, como eu errei só aqui embaixo, eu venho com o palito e arrumo. Como a minha massa tá bem durinha, eu posso fazer isso. Vou pegar aqui esse palito, tá melhor. Só que eu tenho que fazer isso assim que eu ver que tá errado. Já arrumo na hora. O olhinho nunca vai ficar igual ao outro, sempre vai ter uma certa diferença. Então, acho que tá bom. Eu vou deixar secar para depois fazer a parte preta. Eu já posso fazer a sobrancelha com a mesma tinta, porque o cabelinho dela vai ser castanho. Então, eu vou usar a mesma tinta aqui. Se o cabelo dela fosse preto, eu usaria a tinta preta. Mas como o cabelinho dela é castanho claro, eu vou usar a mesma tinta do olho, que é castanho claro também. Então agora sim eu vou deixar secar.
precisar fazer algum ajuste aqui, eu vou olhando. E depois que estiver seco, eu vou fazer a parte preta. Eu vou colocar agora a cabecinha dela no corpo. E você vê se tem necessidade de fazer algum ajuste aqui no pescocinho. Eu cortei um pouquinho, porque eu achei que tava meio grande. E eu vou passar cola branca e vou ajustar. O palito quebrou. Se o seu palito quebrar, não tem problema, você tira. Vem com uma ponta de preferência metálica, pode ser a ponta de uma tesoura fina. E aí você faz o furinho de novo e põe outro palito. Vou passar cola e vou ajustar. Eu tô deixando a cabecinha dela meio inclinadinha, porque vai ter o gatinho aqui, né? Então a cabecinha dela vai ter que ficar meio inclinada. Aqui no pescocinho, ela vai estar de touca, né? Mas eu vou fazer uma gola pra fechar esse buraquinho aqui que vai ficar no pescoço. Então eu faço um rolinho, achato e vou colocar aqui pra dar um acabamento. Se você quiser fazer branco de outra cor, você pode fazer. E vou colocar aqui, só aqui assim, na parte da frente. Fazer a marcação do cabelinho dela. Aqui eu errei. Deixa eu acertar aqui. Se você errar aqui, só você vir com o pincel, molhando e ajeitar. E aí, se você quiser fazer um acabamento mais bacana, você vem com o pincelzinho aqui. Dá uma afinadinha aqui também. Bom, essa parte aqui de trás, ó, pra não ficar marcada na touca, você vem e tira o excesso, assim mesmo com o dedo, que aí você vai alisar e vai ficar rente a cabeça, não vai ficar com a marca da emenda, tá? Você vem puxando e deixa ela lisinha assim, sem marca. Eu vou colar a bonequinha na base. Eu tô usando essa base aqui, oval, de 14 centímetros, porque eu vou colocar os cubinhos com o nome. Se você não for colocar, você pode usar essa base redonda de 7 centímetros, que cabe perfeitamente a bonequinha. Eu vou usar essa, vou deixar ela bem no meio e o nome vai ficar aqui. Então eu vou deixar ela bem na pontinha aqui. A perninha dela vai até ficar um pouco pra fora, pra dar espaço pro cubo, mas não vai ficar pra fora não, vai ficar dentro, porque o cubo não é tão grande. O cubo vai ficar aqui assim. Então eu vou deixar ela bem no limite aqui, ó. Eu vou passar Super Bonder e vou
colocar ela aqui, dar uma leve pressionada enquanto seca. Eu vou usar cerca de 40 gramas da massa rosa para fazer a touca. Então eu vou abrir aqui a massa passando um pouco de óleo na mesa e no rolo. E eu vou abrir aqui de maneira uniforme e não precisa ficar muito fina, tá? Ela tem que ficar meio gordinha essa massa aqui da touca. Eu vou deixar ela com cerca de 3 milímetros de espessura. Milímetros de espessura. Vou usar esse cortador aqui redondo de 8 centímetros. Então eu vou passar um pouco de óleo aqui também no meu cortador para não grudar. Vou cortar a massa. Vou guardar esse restante aqui porque eu vou fazer as orelhas. Vou tirar a rebarbinha. Vou colar aqui. Eu vou começar aqui de trás do pescocinho, bem rente. E vou puxando aqui pra frente. Vou deixando o mais retinho possível. Essa parte aqui que sobrar o excesso eu corto, depois eu vou alisar. Pra dar o acabamento do cabelinho dela. Fazer as orelhinhas eu vou usar 2 bolinhas de 2,3 gramas cada. E vou fazer uma bolinha e uma coxinha. Vou achatar essa coxinha um pouco, não precisa achatar muito. E vou fazer um triângulo. Aqui no meio eu vou marcar com o dedo. Desse jeito e vou acertar novamente. Vou deixar as duas iguais e vou colar aqui nas laterais da cabecinha. Coloca mais ou menos na direção dos olhinhos, tá? E eu vou alisar com água e o pincel.
Agora eu vou usar a tinta acrílica brilhante preta para fazer a pupila. Então eu vou... já tá sequinha, tá? A parte marrom. Para fazer a chupeta, eu vou usar cerca de 1,7 gramas de massa branca. E eu vou fazer um rolinho. Vou pressionar esse rolinho, deixar ele achatadinho, mas gordinho ainda. Aqui no meio eu vou apertar desse jeito e vou modelando o formato da chupetinha. Eu vou passar um pouco de cola na boca. E vou colocar a chupeta apertando levemente as laterais. Eu fiz um rolinho, vou dobrar esse rolinho, tirar o excesso e vou colar aqui no meio da chupeta. E agora eu vou colocar aqui uma bolinha rosa para fazer o acabamento. Vou usar cerca de 4,3 gramas para fazer o rabinho. Então, eu vou fazer um rolinho. Esse rolinho ficou com cerca de 4 centímetros. Vou passar um pouco de cola. Vou colocar um pedaço de um arame. Esse arame é o número 18. Então, eu vou inserir aqui para me dar mais suporte pro rabo, para ele não ficar caindo. Então, eu tô usando aqui cerca de 3 centímetros, você pode colocar um pouco mais se quiser. Vou passar um pouco mais de cola. Eu vou colocar aqui o rabinho. O meu ficou com a base mais gordinha, tá? E a ponta um pouco mais fina, então o ideal é isso. Eu vou usar cerca de 32 gramas de massa branca para fazer o corpinho da gatinha. Cerca de 32 gramas. E eu vou fazer uma coxinha, assim, para fazer o corpinho. Então vai ficar desse jeito. Como esse gatinho é bem peludinho, eu vou puxar os pelinhos com a esteca. Eu vou começar de baixo pra cima.
Eu vou passar cola branca e colar o corpinho do gatinho na menina e vou posicionar e olhando a posição da cabeça do gatinho de uma maneira que os dois fiquem olhando na mesma direção. Então eu posiciono o gatinho e direciono o pescoço e vou sempre dando uma olhadinha. Agora eu vou passar um pouquinho de cola no palito e vou colar no corpinho do gatinho até chegar na bola para ficar bem firme. E vou passar um pouquinho de cola para colar a cabeça. E aí eu vou posicionar a cabeça, sempre verificando se os dois estão olhando na mesma direção. E para fazer os braços, aliás, para fazer as pernas, eu vou usar cerca de 4,5 gramas para cada perninha. E eu fiz 2 coxinhas compridas e vou marcar os dedinhos e depois fazer a marcação dos pelinhos em todas as perninhas. E depois eu vou colocar no corpo e fazer a finalização, integrando a massa das perninhas ao corpo e fazendo a marcação dos pelos. Para os bracinhos da menina, eu vou usar 2 bolinhas de cerca de 5,5 gramas e vou fazer uma coxinha comprida, deixando a parte onde vai ficar as mãozinhas mais gordinha e a parte do bracinho um pouco mais fino. Dou uma leve curvada e vou colar agora no corpo da menina e no corpo do gatinho. Vou deixar a mãozinha dela um pouquinho mais para baixo, ali na região da barriga do gatinho, para depois eu conseguir colocar o bracinho do gatinho por cima. Então tomem bastante cuidado na hora de fazer essa posição aí do bracinho da menininha. Para fazer os braços do gatinho, fiz 2 bolinhas de 3 gramas cada, segui o mesmo procedimento de modelagem do braço da menininha e fiz a marcação dos pelos. Então eu vou colar por cima do braço da menina. Vou usar massa preta, cerca de 6,7 gramas de massa preta, e vou fazer uma coxinha compridinha e vou fazer a marcação dos pelinhos, começando pelo meio e depois puxando por toda a lateral, fazendo pelinho, o mesmo processo que eu fiz para o corpo. Vou usar um pedaço de arame com cerca de 4 centímetros para fixar o rabo. Então eu fiz um furinho no corpo do gato e vou passar um pouquinho de cola e fixar o rabo dando o acabamento. Esse gatinho tem uma manchinha preta nas costas logo acima do rabo, então vou pegar um pouquinho de massa preta e vou colocar nas costas e fazer a marcação com a esteca. Eu vou abrir cerca de 3 gramas de massa preta, bem fininha, para fazer a marquinha, a manchinha que ele tem na cabeça. Para dar um aspecto mais natural, eu vou fazer uns rasguinhos nessa massa para ficar com esse aspecto puxadinho do pelo. E vou encaixando na cabeça, seguindo conforme a foto que a cliente enviou. Então você pode fazer o gatinho da maneira que você quiser ou que a cliente pedir também.
Eu vou fazer agora um detalhe nas laterais do rostinho dele, colocando um pouquinho mais de pelo, que ele tem essa parte do rostinho com bem peludinho. Então vou fazer uma coxinha achatadinha e vou aplicar. Você pode fazer isso antes de colar a cabecinha no corpo do gato, para facilitar. Para fazer o detalhe das orelhas do gatinho, eu peguei um pouquinho da massa rosa bem clarinha, fiz uma coxinha e coloquei na orelha fazendo a integração da massa. Se você preferir, você pode usar a tinta na cor rosa também e fazer esse detalhe com a tinta. Para fazer o brilho dos olhos, eu vou usar a tinta acrílica branca brilhante, o pinta-bolinhas número 1 e em cima eu faço uma bolinha um pouquinho maior com a pontinha número 2 e embaixo eu faço o brilho menor com a pontinha número 1. Para fazer o detalhe da orelha da menina, eu vou usar o mesmo esquema da orelha do gatinho. Eu vou usar a caneta permanente para fazer os cílios dela, tá? Eu já fiz um lado, vou fazer o outro. Então fica assim. E você pode também passar um blush na bochechinha dela. Eu devia ter passado antes, né? Mas eu acabei esquecendo, então é bom passar antes de montar. Vou colocar o gatinho aqui. Mas dá pra passar. Eu colei também o brinquinho na orelhinha com usei esses strass. Passei um pouquinho de Super Bonder e colei. Agora eu vou abrir a massa rosa bem clarinha para fazer os detalhes do quadradinho dos cubos que eu vou fazer. Então eu passei um pouco de óleo aqui na mesa, óleo de cozinha normal, e vou abrir a massa. Não precisa ser grossa, tá? Pode deixar ela mais fininha. Deixa ela bem retinha, assim. E eu vou usar esse cortador aqui, quadrado, de 2 centímetros. Eu vou fazer 6 quadradinhos porque eu tô fazendo 6 cubinhos, tá? Então você faz a quantidade que você for usar. Tira a rebarba, dando umas batidinhas assim. E deixa secar de um dia pro outro, numa plaquinha assim de EVA, tá? Deixa secar. E no dia seguinte a gente vai usar para fazer o detalhe dos cubos. Agora eu vou usar a massa bege para fazer os cubinhos. Eu tô usando aqui cerca de 120 gramas. Abri a massa com cerca de 1,5 cm de espessura. Vou cortar usando o cortador de 3 centímetros. Eu vou inserir aquela massa rosa que eu deixei secar de um dia para o outro no quadradinho e vou acertando a massa de volta para o lugar, porque vai deformando conforme eu inserir esse quadradinho. Eu abri a massa rosa com cerca de meio centímetro e cortei com o cortador de letras. Se você preferir, pode usar o molde. Eu tô usando o cortador que eu acho mais prático e também é o que eu tenho aqui. Eu vou deixar
Vou secar um pouco até ficar firme e depois eu vou colar com cola branca nos cubinhos. Então, os cubinhos estão prontos. Agora eu vou colar usando cola instantânea e vou colar na base em seguida. Eu vou esperar secar, ficar bem firme, então eu vou colar na base. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu curtir caso ainda não tenha curtido o vídeo. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, porque sempre tem vídeos novos aqui, bastante novidade, aulinhas bem legais para você aprender. Um grande beijo. Tchau, tchau.